meditar com vocês hoje. Nós temos os 3 cultos sobre uma vida abençoada. Uma vida abençoada. E ser abençoado não significa ter dinheiro. A teologia da prosperidade criou esse princípio, que é um princípio antigo, da lei da retribuição. Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Você, como crente, como cristão, se você está em Cristo, a Bíblia diz que em Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, o quê? Espiritual. Todas as bênçãos que Deus poderia nos dar, Ele nos deu em Cristo Jesus. Mas eu quero falar sobre vida financeira. Vida financeira. Eu recomendo para vocês, quem quiser depois adquirir esse livro, Uma Vida Abençoada, passa lá na nossa livraria, eu recomendo ler e vou tentar colocar em prática. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Vamos ler juntos? Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Então, ter uma vida abençoada é dar mais do que receber. Se lá no Sermão do Monte Jesus fala das bem-aventuranças naquilo que nós somos, aqui ele fala da bem-aventurança daquilo que nós fazemos. E quanto mais nós damos, nós recebemos. É um princípio. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 6. Esse é um versículo que muitos pastores usam para pedir dinheiro. Lucas capítulo 6, verso 37 e 38. O que diz aí? Não julgueis e não sereis, não condeneis e não sereis, perdoai e sereis, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão o quê? Também. Veja que esse texto não fala só de dar dinheiro. Geralmente o pessoal pega esse versículo 38 e motiva as pessoas na igreja a dar. Porque se as pessoas derem, elas serão o quê? Recompensadas. É como se fosse assim uma negociação com Deus. Eu vou dar aqui porque Deus vai me dar o quê? O dobro. E é tão interessante porque esse texto aqui do versículo 38, eu não sei se você já foi no mercado comprar algum produto que antigamente vendia a granel. Era um saco de farinha, um saco de feijão, né? E tinha o medidor, que era 1 litro, né? Ou uma lata. E ali você colocava, sacudia e ainda botava um chorozinho por cima, né? O que ele está colocando aqui é o seguinte: a minha vida, ela tem que expressar o caráter de Deus, e Deus dá mais do que recebe. E ele fala que nós não devemos julgar para não sermos julgados, que nós não devemos condenar para não sermos condenados, que nós devemos perdoar. Quanto mais perdão a gente dá, perdão a gente o quê? Recebe. E aí ele vai colocar aqui: dai e dá-se-vos-á. Tudo que eu dou na vida eu recebo de volta. E aí, meus amados irmãos, eu queria que você fosse um pouquinho para cima, no versículo 35 de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 35. O que diz aí? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem
e emprestai, sem esperar nenhuma, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, quando nós damos, sem pensar naquilo que nós podemos receber, nós nos parecemos com quem? Com Deus. A nossa experiência como igreja de Pinheiros aqui, quanto mais você distribui, quanto mais você ajuda pessoas, igrejas, congregações, missionários, mais Deus manda o quê? Recursos. Então eu queria estabelecer para você esse princípio bíblico. Esse princípio bíblico. Mais bem-aventurado é dar que receber. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande em dar. Nós queremos o quê? Receber. Por que isso? Por causa do nosso o quê? Coração. Por causa do nosso coração. O nosso coração, ele é corrompido, ele é egoísta. Ele é interesseiro, ele é falso. Ele é parcial. E é tão interessante, meus amados irmãos, que o grande perigo na vida cristã, grande perigo, é nós trabalharmos essa área de vida financeira à luz da palavra de Deus, se nós primeiro não tratarmos o nosso coração. Vamos abrir a Bíblia, eu vou mostrar isso para vocês, está lá em Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. Deus estabeleceu lá em Israel, com o propósito de acabar com a pobreza, ou de tentar amenizar o problema da pobreza, porque a Bíblia fala que Deus é quem faz o rico e quem faz o quê? O pobre. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração. E Ele estabeleceu um ano que era chamado o ano da remissão. Certo? 49 anos se passavam, 7 vezes 7 o quê? 49. No ano 50 era o ano da remissão. Todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos eram devolvidos. Deus estabelece isso como uma lei. Mas veja no versículo 7, o que diz aí? 15, 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão o quê? Pobre. Presta atenção. Deus dá a terra, Deus nos dá tudo, e Ele quer que nós o imitemos nessa questão de dar. E é tão interessante aqui, que ele fala que o coração duro fecha o quê? A mão. Então, se você encontrar alguém com a mão aberta, é porque o coração é aberto. Dureza de coração para com seu irmão que está passando o quê? Necessidade. Agora, o problema não é se nós somos comunistas, se nós somos socialistas, se nós somos cristãos. O problema está no nosso o quê? Coração. Veja no versículo 9, que coisa terrível, ele vai dizer aí. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti o quê? Pecado. Você sabe que todo pobre, é sabido. Então, quando estivesse assim, chegou no ano 48, vai chegar o ano 49.
O sujeito vem para tomar emprestado, ele diz, não vou emprestar não, porque já está próximo, porque é o ano da remissão. Isso que banco faz com você, né? Quando você mais precisa, o banco não lhe empresta. Porque o coração do banqueiro é maligno. É maligno, ele quer tirar. Ele quer tirar. Deus está colocando, gente, cuidado para que o seu coração não seja o quê? Maligno. Veja bem, irmãos, nós precisamos tratar o nosso coração e a nossa mente quando o assunto é dar, é doar. Deus ama a quem dá com alegria. Eu queria chamar a sua atenção, mais bem-aventurado é dar que receber. Isso significa que para eu dar, eu preciso tratar o meu coração. Eu preciso que Deus coloque no meu coração, que Deus trabalhe no meu coração de tal maneira que eu seja convertido e convencido que eu existo para dar, para doar. E a minha vida tem que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma. Mas eu queria chamar a sua atenção para outro aspecto mais bem-aventurado, é dar que receber. Abra a sua Bíblia lá, em 2 Coríntios, capítulo 9. Diz assim, a partir do versículo 6. Lê comigo aí de 6 a 9. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 9, de 6 a 9. Vamos lá? E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Veja que Paulo vai usar aqui uma lei espiritual. Tudo que o homem semear, ele vai o quê? Colher. Lembra lá que Jesus fala de perdão, de julgamento? Essa é uma lei espiritual que não se aplica exclusivamente à questão financeira. Mas Paulo, depois de colocar esse princípio no versículo 6, certo? De que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ele vai no versículo 7, então, dizer para aqueles crentes pobres da Macedônia que estavam contribuindo para os pobres da Judéia. Ele diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, veja que a contribuição aqui é individual. Cada um. Cada um. Observe que essa contribuição aqui, ela nasce no coração. Ela é voluntária. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. É você que propõe. Não é o pastor que estabelece, não é a igreja que estabelece. E tem que ser algo no coração. É você que propõe a si mesmo. Eu quero ajudar, eu quero colaborar, eu quero contribuir, eu quero distribuir. E é tão interessante, irmãos, que ele vai falar sobre a motivação. Não com tristeza ou por o quê? Necessidade. Preste atenção que muitas vezes nós contribuímos para Deus, para a obra de Deus, por avareza. Por avareza. A gente quer dar, porque a gente vai o quê? Receber. E você já notou que as igrejas
que tem pregado esse evangelho da prosperidade, trabalha justamente isso. Quando você ouve as entrevistas das pessoas na televisão, elas dizem assim: depois que eu vim para essa igreja, a minha vida o quê? Melhorou. E é um fenômeno espetacular, porque o cara vai no domingo, na segunda, o cheque especial é coberto, né, as promissórias são pagas, aí aparece o cara com carro, com casa. E é tão interessante que as pessoas, elas são motivadas a contribuir naquilo que mais terrível que existe no coração, que é justamente a avareza. O desejo de barganhar o quê? Com Deus. Mas veja o texto, diz que Deus ama a quem dá com alegria. E a alegria aqui é a alegria de coração, tá? Deus ama a quem dá, não o que é dado. Deus não ama oferta. O fato de você dar uma oferta e o seu valor ser maior do que o outro, isso não significa que Deus ama você. Porque Deus olha para a motivação do nosso coração. Quando Jesus Cristo elogia lá no templo de Jerusalém, aquela viúva pobre que deu a oferta mínima, de forma sacrificial, foi aquela que deu muito, que foi elogiada por Deus. Então, irmãos, ofertar para a obra de Deus, ajudar pessoas, é algo que precisa ser trabalhado no nosso coração egoísta. Eu não sei se você já viu um grupo de mulheres numa sorveteria. Elas pedem o sorvete e cada uma, experimenta aqui. Eu nunca vi homem fazer isso, já viu? Vocês já viram isso? O cara chega, vai comprar um sanduíche no McDonald's, ele pede o dele. E aí pergunta: minha filha, o que é que você quer? A mulher diz: não quero nada não, vou comer um pouquinho do seu, vou beber um pouquinho do seu. O homem diz: não senhora, peça que eu pago. Vocês nunca viram isso não, né? E tem gente que quer pedaço, você espera a sobremesa, almoço, espera a sobremesa. E tem gente que gosta de ficar experimentando sobremesa. E me dá uma raiva. Porque o nosso coração, ele é o quê? Egoísta. Então, quando nós damos alguma coisa, nós fazemos alguma coisa, você já notou que no campo da política, no campo do marketing social agora, as pessoas, elas publicam aquilo que fazem e usam aquilo que dão para promover. Jesus diz: o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não veja, não saiba. Tem muita gente que doa para aparecer. Mas esse texto é preciosíssimo, porque esse texto vai dizer que Deus, versículo 8, 9 e 8, lê comigo aí, o que é que diz? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Quem é que pode fazer-vos abundar em tudo? É Deus. Não é a igreja, não é o pastor, não é a unção com óleo. Presta atenção, meu irmão, é Deus. Ele pode lhe dar, e Ele vai dar abundantemente para você, para que você tenha sempre tudo. E que tendo sempre tudo, você possa o quê? Superabundar em toda o quê? Boa obra. Sabe por que existe essa briga entre o comunismo e o cristianismo? Porque o comunismo roubou do cristianismo o discurso.
Veja nesse texto aí. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece o quê? Para sempre. Distribuir, meus amados irmãos, dar, é a maior bênção que nós podemos experimentar na vida cristã, em todas as esferas da nossa vida. E a Bíblia fala que somos mais que bem-aventurados quando nós damos sempre com alegria. O pastor de uma igreja fez uma experiência. Antes de começar o culto, ele deu $100 para um presbítero que estava sentado na plateia. E lá no meio do sermão, ele perguntou: quem é que pode me dar $100 agora? E aquele presbítero estava com $100, correu na frente e deu $100 para o pastor. Moral da história. Por que ele deu $100? Porque o dinheiro não era dele. Não era dele. Você já pensou nisso? Que tudo que você é e tudo que você tem não é seu e pertence a Deus? E quanto mais você distribui aquilo que Deus lhe dá e que é dele, você ajunta tesouros onde? Nos céus. Irmãos, preste atenção. Quando nós usamos os recursos aqui da igreja para sustentar missionários, para plantar novas igrejas, para construir novos templos, para ajudar pessoas, quando nós distribuímos, nós estamos ajuntando tesouros nos céus. Porque o único fruto que permanecerá são as vidas salvas. São as vidas salvas. E você já descobriu que tem muita gente que junta dinheiro na terra, e depois que ele morre, esse dinheiro, essa fortuna, vira um problema para os seus descendentes. Muita gente mata, muita gente rouba, muita gente faz tudo por causa de dinheiro. Mas eu quero terminar dizendo: mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque tudo aquilo que nós damos, nós recebemos. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo semelhantes ao nosso Pai Celeste. Também, mais bem-aventurado é dar do que receber, por causa da nossa motivação. Paulo fala lá que ele trabalha para dar. Ele se esforça para dar. Ele não faz farol com chapéu alheio. Ele dá do dele. Mas eu queria fazer uma aplicação final, mais 2 minutos. Eu queria que você fosse lá para Mateus capítulo 6. E aqui eu posso dizer que há muitas igrejas aí que elas não servem a Deus, elas servem ao dinheiro. E Jesus vai colocar para nós aqui princípio fundamental. Mateus capítulo 6, versículo 24. O que é que diz aí? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Preste atenção que Jesus vai dizer que o dinheiro exerce uma função de Deus. Porque o dinheiro dá segurança, o dinheiro dá proteção, o dinheiro dá acesso a coisas boas. E a Bíblia diz que o dinheiro é bênção. A Bíblia condena, não é que você seja rico, que você seja abençoado, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos o quê? Os males. Quando nós entendemos e aprendemos e praticamos que é mais bem-aventurado dar do que receber, nós estamos libertos do domínio e do senhorio das riquezas.
das riquezas. O dinheiro é um Deus. E Jesus coloca aqui que aquilo que Deus dá, de fato, verdadeiramente, o mamon aqui, que é outro Deus, dá superficialmente, mentirosamente. Porque Provérbios vai dizer que é a bênção do Senhor que enriquece. Ser abençoado e ser rico é ter a bênção de Deus, é ter a aprovação de Deus. E quando você tem isso, você é suprido em todas as suas necessidades. Vamos voltar lá para Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15. No versículo 10, diz assim: livremente lhes darás. Deuteronômio 15, 10. E não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que... Veja bem, ser abençoado por Deus não é a motivação, mas ser abençoado por Deus é uma consequência. Quando nós aprendemos a dar, não de forma maligna, mas com alegria no coração, Deus promete nos abençoar em tudo. E aí ele vai dizer o que Jesus disse, versículo 11: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás as mãos para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Sempre ao nosso redor teremos pessoas que estão necessitadas. Necessitadas. Não somente de dinheiro, mas de uma série de coisas. E se você não quer dar, ou quando você dá, você fica zangado, dizem que nesse mundo aí das artes, das relíquias, muita gente compra e depois se arrepende. O cara foi num leilão e ali, empolgado, faz um lance, pega um quadro, leva para casa, se arrepende. No outro dia ele vai lá e quer reaver o dinheiro. Tem muita gente que é assim, dá uma oferta, depois se arrepende. Por isso que Paulo diz assim: não canseis de fazer o quê? O bem. Fazer o bem cansa. Quantos calotes você já recebeu de gente que se ajudou? Você disse assim: esse vai ser também o último. Eu estou cansado de ser besta. Eu ajudo, e o que eu recebo é um tapa na cara. Mas eu queria motivar você nessa manhã. Versículo 14 e 15. Vamos ficar de pé para a gente ler isso aqui. Deuteronômio 15, 14 e 15. O que diz? Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso o quê? Te ordenou. Ser generoso, dar não é opção, é uma ordem. Dois motivos simples. Tudo que eu tenho é Deus que tem o quê? E quando eu dou, não estou dando daquilo que é meu, eu estou dando daquilo que Deus tem me dado. E Ele é dono de tudo. Agora dê por gratidão. Por gratidão. Lembrar-te-ás. Eu não quero que você lembre de sua vida aqui há 30 anos atrás, não. Nem da cidade que você nasceu. E qual era a sua perspectiva se não fosse Deus na tua vida. Mas ele está dizendo assim: dê, ajuda. Sabe por quê? Lembra de onde você veio. Lembra quem você era. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus.
Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor opere no meu coração e no coração de cada irmão aqui. Esse espírito, ó Deus, de doadores, alegres, felizes, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor nos dê a motivação certa, que o Senhor nos dê a expectativa correta, e que o Senhor nos ajude como igreja a imitar o nosso Pai Celeste, que dá a todos, gratuitamente, visando o bem, visando a salvação, visando a prosperidade daqueles que estão ao nosso redor. Deus, faz da nossa igreja cada vez mais uma igreja missionária. Tira do nosso coração todo o egoísmo, toda a soberba. Opera em nós, ó Deus. Liberta-nos do espírito de Mamon, do espírito deste século. E que nós tenhamos um coração generoso, assim como o coração do Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos.